Oi, meu nome é Alex. Sejam bem-vindos a mais uma aula positiva online de astronomia. Na aula de hoje, irei falar sobre órbitas hiperbólicas. Uma trajetória hiperbólica é a trajetória de qualquer corpo ao redor de um corpo central, com velocidade mais do que o suficiente para escapar da atração gravitacional. Então, na órbita hiperbólica, a energia mecânica é positiva. E o que isso significa? Isso significa que a energia cinética, vou mudar aqui, energia cinética, é maior, o módulo da energia cinética é maior do que o módulo da energia potencial gravitacional. Logo significa que ele vai escapar do corpo e que a energia é positiva. Então nós temos a geometria da hipérbole. Então você tem um foco, o C, A e o B. Isso também vai formar um triângulo retângulo, onde C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E você também tem esse ângulo, que é o ângulo da reta assíntota, que ele é calculado através das relações trigonométricas. Ele seria esse ângulo daqui, e cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto é o B e cateto adjacente é o A. E tangente, temos isso aqui. Cateto oposto B sobre A. Você consegue encontrar o coeficiente angular dessa reta assíntota, que é essa reta daqui. Então, quando no infinito, ela vai estar paralela à sua parábola, sua hipérbole, que seria no infinito. Então, quanto mais para cá, mais a sua parábola, mais a sua reta assíntota vai tangenciar. E se ela fosse infinitamente grande, a sua parábola estaria aqui, na reta assíntota. E a sua excentricidade, ela é maior do que zero, porque o C é maior do que A, e ela é calculada através de C sobre A. Então, as duas retas assíntotas se encontram com a hipérbole no infinito. Nesse sentido, B pode se considerar como parâmetro de impacto. Então, porque B ela vai ser a menor distância entre a reta assíntota e o seu foco. Então, você pode considerar B como parâmetro de impacto, porque vai ser a menor distância. Então, vamos considerar que a gente tem um asteroide orbitando o Sol, e aqui é a órbita da Terra. Vou colocar aqui. Aqui é a órbita da Terra. O seu B é o parâmetro de impacto, ele vai ser a menor distância que você vai ter, e a gente usa isso em algumas questões. Por exemplo, tiveram questões da seletiva presencial, que pessoas não conseguiram resolver porque não sabiam que B significava o parâmetro de impacto. Elas sabiam como calcular B, mas não sabiam o que ele significava na sua hipérbole. E a forma polar é a fórmula que você vai usar para calcular a distância entre o foco e o corpo. Ela é calculada através de R, é igual a A vezes E ao quadrado menos 1 sobre 1 mais E cosseno de θ. O θ é a anomalia verdadeira da sua hipérbole, e ele é similar ao ângulo, o θ da órbita elíptica. E a energia mecânica, você pode perceber a semelhança entre a energia mecânica da órbita elíptica, é que aqui, em vez de ela ser negativa, ela é positiva. E você pode decorar dessa forma, já que você decoraria o da elipse, e o da hipérbole é só você ignorar o sinal. E a velocidade, também pode perceber que é similar da órbita elíptica, em vez de um menos aqui, você tem um mais. E V é igual a raiz de Gm vezes 2 sobre A, 2 sobre R mais 1 sobre A. E agora nós vamos para uma questão. Então vamos resolver o exercício. O exemplo. A nuvem de Oort marca o início externo entre a fluência gravitacional do Sol e está entre 2.000 e 100.000 unidades astronômicas do Sol. É composta por trilhões de objetos, dentre eles cometas. Considere um cometa a 9.868 unidades astronômicas se movendo a 462 metros por segundo. Então nós temos os dados, a massa do Sol e o quanto vale uma unidade astronômica. Vamos resolver o A. Qual é o formato dessa órbita? Então, para você saber o formato da órbita, basta você saber o sinal da sua órbita, o sinal da sua energia mecânica. E o que o sinal da energia mecânica indica? Se o sinal da sua energia mecânica é positivo, é uma órbita hiperbólica. Como já vimos na aula de energia mecânica. Se a sua energia mecânica ela é igual a zero, é parabólica, uma órbita de escape. Se a sua energia mecânica é menor do que zero,
ela é uma órbita elíptica ou circular. É uma órbita fechada. E qual que é a fórmula da energia mecânica? A fórmula da energia mecânica é m v ao quadrado sobre 2, energia cinética, menos g, emissão, mzinho, sobre r. Então, aí você pensa, basta eu calcular a energia mecânica e ver o sinal. Só que você não tem a massa do asteroide. Então você precisa adaptar um pouco essa fórmula. E como que você faria? Você pode tirar o m evidência, já que já que não existe massa negativa. Como ele está multiplicando os dois, ele vai alterar tanto um quanto altera o outro. Então você pode tirar o m em evidência, porque ele não vai alterar o valor do sinal. Então vai ser um sinal positivo ou vai ser um sinal negativo. E como seria tirando m evidência, como ele tem nos dois, seria m vezes v ao quadrado sobre 2 menos g emissão sobre r. Pronto, tirou m evidência, já que o valor dele não vai alterar o sinal. E agora, basta você substituir energia mecânica igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Então, velocidade, ela foi dada no enunciado, 462 metros por segundo. Vamos substituir aqui, 462 ao quadrado sobre 2. Como já está em metros por segundo, a gente não precisa transformar, já que a gente está aqui trabalhando com o SI. A constante gravitacional, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Se você nunca viu, essa constante está estreando. Eu falo sobre ela na aula de gravitação universal, aquela que tem a fotinho do Newton. Isso aqui vezes a massa do Sol. E qual que é a massa do Sol? 2 vezes 10 elevado a 30 quilos. 2 vezes 10 elevado a 30 quilos. Isso daqui tudo dividido pela distância. Qual que é a distância? A distância foi do asteroide ao Sol, 9.868 unidades astronômicas. 9.868 unidades astronômicas, a gente precisa transformar para metros, e a gente tem o valor de uma unidade astronômica aqui em metros. Então é só a gente multiplicar por esse valor. 1,5 vezes 10 elevado a 11. Agora, basta jogar na sua calculadora o valor. Então vamos resolver isso aqui junto na calculadora. É 462 ao quadrado dividido por 2. Isso menos a constante gravitacional, vezes elevado a menos 11. Isso aqui vezes 2 vezes 10 elevado a 30. Isso tudo dividido por 9.868 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 11. E aqui nós vemos a nossa energia mecânica é igual a esse valor aqui. Se eu transformasse para notação científica, 1, 2, 3, 4 vezes 10 elevado a 4. Que? Joules. Isso aqui vezes m, né? Mas, como eu disse anteriormente, né? A massa ela não vai alterar o sinal, já que não existe massa negativa. Só existe massa positiva. Então, esse aqui seria o valor do módulo da sua energia mecânica. O sinal dela é positiva. Logo, ela é hiperbólica. Também, se eu sei que se o enunciado estivesse pedindo o valor em função da massa em ordem de grandeza, seria 10 elevado a 4. Se você não sabe que é ordem de grandeza, eu sugiro que você veja o vídeo sobre isso, porque é um conteúdo muito importante. E agora que a gente resolveu o A, eu vou deixar o B para vocês resolverem, e eu vou resolver ele em uma próxima aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida na resolução dele, me pergunta no enunciado, me pergunta nos comentários. A resolução dele é um pouco complexa, eu já vou adiantar a vocês que usa a fórmula da energia mecânica na órbita hiperbólica, que nós vimos nessa aula, e também usa equação de segundo grau. Então é um desafio, mas eu vou fazer uma aula resolvendo o B. Então, essa foi a aula de hoje. E caso tenham interesse em aulas particulares, meu número está na descrição para entrar em contato. Espero que tenham gostado e tchau!